Olá, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Muito bom ter você aqui comigo. Que Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua manhã ou sua noite. Em qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo, que Deus possa falar grandemente ao seu coração. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo no livro de Provérbios. Vamos estar aprendendo lições preciosíssimas hoje, ainda no capítulo de número 1. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 19 do capítulo 1. No vídeo passado nós estudamos o capítulo 1, a introdução, um chamado à sabedoria, um chamado ao Provérbios. E hoje nós vamos estar falando sobre um convite à sensatez, vencendo as seduções dos pecadores. É basicamente isso que vai tratar o nosso assunto. Nós vivemos um tempo onde as tentações são vários os meios pelo qual os jovens, homens, mulheres, adultos e até mesmo crianças são seduzidas ao ver a vida de outras pessoas. São tentações que envolvem a luxúria, que envolvem o prazer do mundo. E a Bíblia, como nosso manual de regra, de fé e prática, nos dá orientações de como vencê-las e viver uma vida sábia e feliz. Antes de nós continuarmos, sem termos mais nenhuma interrupção, eu quero mandar um beijo fraterno para cada um dos nossos novos inscritos que tem chegado, tem se inscrito no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreve aí no canal, comenta e compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Eu vou compartilhar com você o texto na sua tela, que fica mais fácil a memorização e a percepção e a apreensão do conteúdo do texto sagrado. Livro de Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 8, nos diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não despreze o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para o teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossa casa com despojos. Vem conosco, teremos tudo em comum. Meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas, pois os pés dos pecadores correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. De fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. No entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra seu próprio sangue e espreitam a própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Como você já pode ver no texto, a lição é muito clara. A lição é muito preciosa e muito lúcida. Mas quando nós olhamos com mais ênfase, meditando no texto sagrado, nós conseguimos extrair lições importantíssimas e preciosas. Então vamos por partes aqui. Quando nós olhamos o versículo de número 8 e 9, nós temos a instrução aqui do pai, aconselhando o filho a dar ouvido à voz dele e à voz de sua mãe. Aqui nós temos uma exortação do pai e um adorno ao filho. O pai e a mãe estão em pé de igualdade como pedagogos do filho. São aqueles responsáveis por guiar, orientar, conduzir. Por quê? Em primeiro lugar, os pais têm mais tempo de vida do que os filhos. Subsentende, não é uma regra, mas subsentende que aqueles que viveram mais tempo têm mais experiência, e sabedoria é experiência de vida. Sabedoria é a inteligência usada de melhor forma na prática diária. E o maior exemplo de sabedoria, o maior conselheiro, professor de sabedoria para os filhos são os pais. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 2,
já nos dá uma instrução muito preciosa, que quando nós honramos os nossos pais, nós teremos uma vida boa na terra. O texto diz assim, Êxodo 20, versículo 12: honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Essa vida não é apenas uma vida longa, porque há pessoas que vivem muito, mas vivem muito de forma ruim, cheios de tristezas, fracassos e decepções. A ideia aqui é que os pais que são guiados pela orientação de Deus guiam os seus filhos. E quando os filhos dão ouvido à voz do pai e da mãe, eles têm uma vida longa, mas não apenas uma vida longa e feliz. E ele vai dar os motivos pelo qual essa vida se torna longa e feliz, diferente dos bandidos que nós vamos ver nesse texto aqui, que tem uma vida curta, apesar de aparentemente ter prazeres e riquezas aumentada rapidamente. Aí há um ponto de alerta muito importante. Mas vamos por parte. O verso de número 9 nos dá o motivo pelo qual o filho deve dar ouvido ao conselho do pai, porque o verso de número 7 nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nós vimos no vídeo passado, e os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. E aí ele vem e complementa: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Verso 9 nos dá a motivação: pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para o teu pescoço. Aqui é a motivação. Diadema e coroa, no contexto do livro de Provérbios, são símbolos de honra e vida. Então veja que o texto vai complementando. O verso 8 fala que, o texto de Êxodo, capítulo de número 20, verso 12, fala que quando você honra pai e mãe, você vive por um bom tempo sobre a terra. E já que coroa e colar são símbolos de honra e vida, significa que a vida será longa, mas uma vida honrada, cheia de prazeres, felicidades, com algumas adversidades, porque isso faz parte da vida debaixo do sol, mas porém uma vida verdadeiramente feliz e plena. Quando você ouve o conselho do pai, você é alguém honrado e feliz. Do verso 10 ao 19, que é o corpo do texto, que nós vamos ver as lições que o pai dá. A lição é resistir ao convite da gangue. Aqui nós temos uma simulação de uma gangue que tenta atrair um jovem para o crime, para a vida de crime. E esse convite é muito sedutor, porque ele é feito embasado por prazeres e tentações de riquezas, violência, sem regras e sem lei, mas o pai adverte: filho meu, tome muito cuidado com esse convite. E a lição é: resista. A tentação vai vir, mas o nosso papel é resistir. A tentação em si não é pecado, porque nós somos tentados pela nossa própria natureza. A nossa carne é inclinada à tentação. Então, nós somos tentados. Isso é fato. O problema é cair na tentação. Você ser tentado em falar um palavrão, por exemplo, na hora do estresse, isso é normal, faz parte da natureza. O problema é quando você quebra os limitadores de regra e acaba pecando, dando vazão à tentação. Isso envolve qualquer área da vida. E aqui no texto específico, a tentação é a riqueza e a violência. Verso de número 10 fala assim: meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permita. Ou seja, eles vão tentar seduzir. Olha como a gente tem dinheiro, olha como a nossa vida é boa, a gente enricou rápido. Eles vão tentar te seduzir, mas não permitas. A ideia de não permitir aqui é: não se deixe seduzir. O pai aconselha: não ceda. A responsabilidade de não ceder é nossa. O diabo, os inimigos, eles não têm o poder, por exemplo, de pegar a fruta do conhecimento do bem e do mal e nos enfiar a goela abaixo. O diabo vai tentar vários meios.
nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, a nossa própria carne. Porque o que há no mundo, como diz a Epístola de João, o que há no mundo, no sistema governado pelo maligno, é concupiscência dos olhos, somos atraídos pelo que vemos. Concupiscência da carne, nossa natureza é inclinada para isso. E a soberba da vida, que é o desejo, a sedução, a ostentação, o sucesso que o mundo prega. Somos tentados por isso. E a Bíblia diz que isso é do mundo e não vem de Deus. Quando nós somos guiados por Deus, nossas lentes são trocadas e vemos o mundo com uma cosmovisão diferente. A nossa carne é combatida pela vida espiritual. Gálatas capítulo de número 5 vai nos falar isso, sobre a luta da carne contra o espírito. E aí, quando alimentamos o espírito por meio da oração, do jejum, da palavra, nós fortalecemos o espírito e conseguimos combater a concupiscência da carne. E a soberba da vida nós enfrentamos e vencemos ela através da humildade e do serviço ao próximo. Ao invés de cobiçarmos, nós dividimos o pão. Verso de número 11 e 14 nos mostra os meios que essa gangue vai usar para tentar o jovem. Verso de número 11 diz assim: se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Verso 12: vamos engoli-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Aqui nós temos a proposta para que o moço se junte a eles em seu derramamento de sangue. E esses homens, eles se mostram extremamente maus. A maldade está na natureza deles, porque eles descrevem as vítimas como inocentes. Verso 11, como nós vimos, ficamos de tocar contra os indefesos. Algumas traduções estão inocentes. Simplesmente para se divertir. Não há motivo na maldade que esses homens fazem aqui. E estão tentando seduzir o jovem. Vem porque a gente comete maldade, nós não prestamos contas para ninguém e estamos vivendo uma vida de sucesso. Ou seja, não tem regra. Eles acham que não haverá um dia de juízo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Veja só ainda, verso de número 12. Eles fazem isso por ódio. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Eles estão aqui excitando a violência e excitando o ódio. Por que eles fazem isso? Verso 13. Encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossa casa com despojos. Então, além de estar incentivando o ódio, estão incentivando o dinheiro fácil. Veja, nós cometemos violência, nós agimos sem regra, é isso que o texto está dizendo, e nós conseguimos dinheiro fácil. Veja como a tentação ela é velada. E o verso de número 14 é uma outra tentação que leva milhares e milhares de jovens. Verso 14. Vem conosco, plural, teremos tudo em comum. O que eles estão falando aqui e oferecendo é camaradagem, amizade. Então, há uma vida fácil, eles apresentam uma vida aparentemente fácil, uma vida sem regra, uma vida de ostentação com muito dinheiro e a amizade. Você pode perceber que a maioria das vezes, quando jovens são atraídos por essa vida, eles, às vezes, não sempre, mas às vezes são atraídos por amizades. Eu já presenciei jovens que, longe de algumas amizades, têm um comportamento, mas quando está com um grupo maior, mudam também seu comportamento, começam a agir de forma a agradar a maioria. Isso é chamado de efeito manada, porque se posicionar custa caro ser diferente. Custa caro ser o patinho feio da conversa. E o texto vai nos mostrar que há um perigo nisso aqui. O perigo da ganância. Verso de número 13 e 14 nos mostra quando eles falam assim: olha, encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossas casas com despojos. Aqui é a ganância, porque eles estão retirando de uma casa os bens de uma casa, e para fazerem isso eles
obviamente tem que no mínimo amarrar o dono de casa ou cometer um crime ali para poder saquear os bens de uma casa, ou mesmo na ausência do dono da casa. E veja bem que nós vivemos um mundo, não um mundo fantasioso, que nós esperamos as coisas caírem do céu. Nós todo dia acordamos cedo, trabalhamos, chegamos tarde em casa, compramos o pão, o alimento para nossa família, para nos vestirmos, nós precisamos de dinheiro. Então, nós não pintamos o dinheiro como um vilão. O dinheiro não é um problema. O dinheiro é uma solução para a maioria dos problemas. Só que o real vilão está no sentimento de amor ao dinheiro. Paulo, dando instrução ao jovem pastor Timóteo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Raiz, você sabe muito bem na metáfora da árvore, é a vitalidade. A vitalidade da árvore está na raiz. Então, o amor ao dinheiro é a raiz, a essência de todos os males. Quando o dinheiro se torna um senhor sobre a vida das pessoas, as pessoas matam por dinheiro, traem por dinheiro, quebram princípios por dinheiro, burlam leis por dinheiro, sonegam impostos por dinheiro, mentem e fazem as piores barbaridades por causa de dinheiro. Veja o exemplo de Judas, que traiu Jesus Cristo por algumas moedas de prata. Então, as pessoas se vendem muito fácil. E o problema disso é a ganância, é a avareza. E vem velada, pouquinho a pouquinho, sorrateiramente vai seduzindo os corações. Nós não podemos generalizar, mas na maioria dos casos, os poderosos, as pessoas poderosas, veem o mundo como um lugar a ser conquistado. A maioria dos artistas vaidosos são artistas vaidosos, nem todo artista é vaidoso, mas os artistas vaidosos veem o mundo como um palco no qual receber aplausos. Os cobiçosos como um lugar para transferir a riqueza de uma conta bancária para a sua. Os pecadores amam as riquezas e usam as pessoas. Os santos, aqueles que são alcançados por Deus, amam as pessoas e usam as riquezas para ajudar uns aos outros. Então nós temos que tomar cuidado. É assim que se vence a ganância. Verso 15 e ao 19, então o pai vai falar. Dada essa situação, essa possibilidade de tentação, o pai intervém. Olha, é possível, o pai pinta um cenário, é possível que os pecadores tentem te seduzir. E a advertência é essa, verso 15 ao 18. Verso 15 e 16 ele diz, fique longe deles. A ideia é, já que aquele caminho você considera como um caminho errado, que conduz à morte, por que você está nesse caminho? Se afaste. Verso 15. Filho meu, não siga o caminho deles. Desvia-te das suas veredas. E o verso 16. Pois os pés dos pecadores correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue. A ideia de caminho aqui, algumas traduções bíblicas chamam de vereda. Essa palavra é uma palavra em hebraica chamada derek. E em seu sentido figurativo, essa palavra derek e seus correlativos evocam três noções. Quando nós olhamos para esse texto aqui, em algumas passagens bíblicas, quando se fala de caminho, veredas, pelo menos três coisas estão em jogo ali. Pode significar uma dessas três coisas. Primeiro, o caminho pode significar o curso da vida. E o curso da vida ele é orientado pelo caráter e o contexto de vida. Primeira coisa. Em segundo lugar, a conduta de vida. Caminho, na Bíblia, não significa simplesmente uma estrada, mas pode significar uma conduta de vida. Olha o caminho que fulano está seguindo, ou seja, a conduta. E aqui está relacionado à escolha e comportamentos específicos. Olha o caminho que fulano escolheu tomar. Olha o caminho que fulano está seguindo. Escolha de conduta e comportamentos específicos. E em terceiro lugar, as consequências dessa conduta, que é o destino inevitável desse estilo de vida. Se fulano de tal decidiu estudar cedo para exercer uma carreira, obviamente, futuramente ele terá
um progresso se não acontecer uma catástrofe no meio do caminho ali. A tendência é que quem começa a nadar cedo se torna um bom atleta. Quem começa a jogar bola cedo profissionalmente se tornará, evidentemente, um jogador. Um exemplo. Então, o estilo de vida presente determina o futuro. E quando o pai vê isso, ele diz assim: filho meu, se afaste do caminho deles, do estilo de vida deles, do comportamento deles, porque o resultado, verso 16, já que eles derramam sangue, se apressam a derramar sangue, não tem outro caminho. Isso pode ser resumido da seguinte forma: o caminho é uma metáfora para o vínculo entre ato e destino, como nós falamos. Eles se apressam para o mal, isso é um fato. Se eles se apressam para o mal, estão semeando o mal, eles vão colher o mal. Verso 16, eles se apressam para o mal. E o profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20, nos diz assim, olha: Isaías se queixou, ali no contexto, que os oficiais da corte de Jerusalém perverteram os valores tradicionais de Israel, chamando o mal de bem e o bem de mal. Então, o que é bem e o que é mal? O que é bom, o que é mal? Como definir isso? Porque numa sociedade relativizada, sem valores absolutos, fica difícil definir o que é bom e o que é mal. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus e no livro de Provérbios, o bem e o mal é destacado do ponto de vista de Deus. Não é do ponto de vista humano, mas é do ponto de vista de Deus. Então é Deus quem orienta através dos escritos proféticos e de sabedoria, como no caso de Provérbios aqui, o que é bom e o que é mal. Então o mal aqui, que Deus está chamando de mal, é um mal que está relacionado à moralidade, à intenção. Verso 17 e 18, ele vai nos falar que um caminho de maldade, de atração por dinheiro fácil, por uma vida sem regras, sem lei, além de ser um caminho errado, que Deus chama de mal, é um caminho estúpido. Ele usa uma metáfora aqui para falar da loucura dessa vida. A loucura dos pecadores que não conseguem ver a ligação entre atos e consequências. O pai que está de fora está vendo atos e consequências. A vida de crime só tem dois caminhos: cadeia ou morte. Então quem está de fora e tem a sabedoria consegue ver isso. E aí ele usa a metáfora aqui do verso 18, ele diz assim: no entanto os pecadores se põem em emboscadas contra o seu próprio sangue e espreitam a própria vida. Verso 17, de fato não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. Então o pai está dizendo assim, olha, da mesma forma que não faz sentido você colocar uma armadilha para um pássaro que está ali perto, que está vendo você armar a isca, não faz muito sentido. Geralmente você arma uma emboscada para pegar uma ave num ponto estratégico e ali a armadilha é do passarinheiro, não a arapuca como no contexto mais moderno, mas aquela armadilha era que você ficava esperando lá o pássaro, puxava a cordinha e caía a armadilha. Essa a ideia. Fazia muito sentido você fazer isso diante dos pássaros. Mas mesmo assim, pode ser que colocando a isca lá, o pássaro caísse. Mas não faz sentido para um homem que pensa de forma mais aprofundada, raciocina de forma mais aprofundada do que um animal. E aqui ele está falando, não faz sentido você ir por esse caminho, porque quem está armando cilada vai acabar caindo nela. Então tenha sabedoria para distinguir ato e consequência. Até as nossas palavras têm consequência, quanto mais os nossos atos. Inevitavelmente, quando você lança palavras agradáveis de elogio, nem sempre você receberá palavras de elogio, palavras boas de volta, mas por via de regra é normal que quem elogia, na maioria dos casos, seja uma pessoa bem aceita e receba retribuição. Gentileza gera gentileza, violência gera ainda mais violência. Porque o verso 18 nos fala da lei universal. Os pecadores se põem em emboscadas contra seu próprio sangue e espreitam a própria vida. O que o texto está dizendo é que há uma lei universal. O homem colhe
o que se planta. É a lei universal. O homem colhe o que se planta. Plantou limão, vai colher limão, não vai colher morango. A plantação, ela sempre vai resultar em algo. E eu sempre destaco isso, que a colheita sempre é maior do que o que se planta. Eu lembro que lá no Nordeste, quando eu trabalhava com meu pai na roça, e nós plantávamos milho, geralmente colocava 3, 4 grãos de milho ali, aí nasciam os pés. Na época da colheita, cada pé dava 4 ou 5 espigas, e as espigas eram repletas de grãos. Então, às vezes, a gente plantava uma saca de milho ou feijão e colhia muito, né? Quase 3 tonéis de milho ou feijão, porque a colheita sempre é maior. Então, quem planta violência, colherá violência. E quem está descrevendo isso aqui é a palavra de Deus. E a conclusão do texto e também conclusão do nosso estudo aqui. Verso 19. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela tira a vida dos que a possuem. A conclusão aqui é a moral da lição. Tais ações de gananciosos os leva à perdição. Pessoas gananciosas se perderão. Em segundo lugar, o lucro injusto se agarra ao criminoso e por fim o destrói. Lucrar é muito bom, mas de forma correta e justa. A vida ela tem que ser uma vida justa, com transparência, sem querer arrancar do outro. Isso envolve a quebra do mandamento, não cobiçarás. Quando você alcança riqueza de forma ilícita, você está cobiçando e está muitas das vezes quebrando o princípio de não honrar a Deus nem amar o próximo como a si mesmo. Porque se você está lesando o outro, você não está o amando, porque você não quer ser lesado. Está quebrando. O pecado gera dano, isso é um fato. Mas a sensatez nos livra dos danos de escolhas erradas que podem causar. Que as escolhas erradas podem causar. Então, qual que é o segredo e a resposta para viver uma vida de sabedoria? É dar ouvido ao convite da sensatez, e somente assim nós venceremos as tentações e as seduções de pecadores. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Não esquece aí de deixar o like, compartilhar para mais pessoas e comentar se esse vídeo foi edificante para a sua vida. Vamos orar. Pai querido e santo, eu te louvo neste dia por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, aprendendo da tua palavra e compartilhando, Senhor. Que esse ensino chegue aos meus irmãos que estão do outro lado, ter sabedoria e sensatez nas nossas escolhas, meu Deus. Que sejamos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres melhores na nossa sociedade, na nossa família. Que o Senhor nos guarde de todo mal no nome de Jesus. Eu te peço para quem está do outro lado, angustiado, triste, meu Deus, porque tomou escolhas erradas na vida. Ainda há tempo, Senhor Deus. Se o Senhor nos permitiu viver até hoje, é porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos escolhas certas, Pai, para vivermos uma vida feliz na tua presença. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, Deus nos permitindo. Tchau, tchau.